Que alegria estarmos juntos no programa Abrindo a Gaiola para trabalharmos temas que possam te auxiliar a viver a vida com mais liberdade. Esse é o nosso propósito: ensinar, aprender, fazer juntos esse abrir a gaiola, para que eu e você possamos ter uma vida mais feliz ainda hoje. Essa é a ideia, né? Quer dizer, contribuir para que você que está aí nos assistindo abra as suas gaiolas. Todos nós temos gaiolas. O que representa as gaiolas? São sistemas de crenças, são as crenças mentais limitantes, né? Limitantes, quer dizer, que limitam a nossa liberdade, consequentemente, a felicidade. Então esse é o propósito. Cada programa tem um tema para provocar junto a você essa atitude, né, de fazer a sua parte, porque você é que vai construir o seu destino, você vai construir a sua felicidade. Hoje o tema do nosso programa é quem ganha com a caridade? O que é que nós pretendemos com esse tema? Nós pretendemos trazer para o nosso debate, para a nossa conversa, de que caridade estamos falando, porque existe muita confusão com o tema caridade. Então vamos começar por aí. De que caridade estamos falando, Dudaí? O que Kardec quis abordar com relação a essa questão da caridade? Isso, o que é importante a gente pensar é, de novo, uma vez que o programa é Abrindo a Gaiola, qual informação irá contribuir para a sua felicidade? Porque tudo começa da informação, né? O mundo começa da informação, a sua vida começa da informação. Quando a gente fala do Livro dos Espíritos, nós estamos falando de um conjunto de informações. Então, a sua transformação também começa da informação. E a caridade, a palavra caridade, ela sofreu uma deformação, né, com o tempo. E aí vem Kardec, questiona os espíritos para trazer a palavra caridade, a ação caridade de volta em sintonia com a verdade. Então, a caridade que nós estamos falando e que vai contribuir para a sua felicidade não é a caridade material apenas. Por isso que no Evangelho, no capítulo 15, ele traz um tema específico sobre isso. Fora da caridade não há salvação. É aí que começa todo o processo, né, de entendimento da caridade que nós vamos falar hoje. Aí ele quebra, né? Aí ele quebra tudo, porque isso é muito importante você entender, que existem algumas coisas que estão até hoje na mente das pessoas, no inconsciente, né, Márcia? E você necessita entender isso. Às vezes está ali com uma crença mental que você nem percebe. Então a pessoa tem aquela necessidade de ir para a igreja, tem a necessidade de ir para o centro espírita, porque fica no inconsciente que fora da igreja não há salvação, fora do centro espírita não há salvação. A igreja fala isso, né? A religião fala isso. A religião criada pelos homens, ela restringe a religião a um lugar. E não é assim. Não deve ser assim, não pode ser assim. Aí vem Kardec, em 1864, olha o vanguardismo, né, que é quando saiu o Evangelho, questionando isso. Quer dizer, olha que vanguardista, que progressista, né? Ele sai dessa linha conservadora e provoca. Não é fora da igreja não há salvação. É fora da caridade não há salvação. Quando ele fala fora da caridade, ele tira o contexto lugar da suposta salvação. Então a suposta salvação, que nós vamos falar daqui a pouco sobre ela, não está restrita a um lugar. Não é igreja, não é centro, não é família, não é nada disso. A salvação, entre aspas, está em você.
É você que é o salvador de si mesmo. Você que é o libertador de si mesmo. É você que vai abrir as gaiolas das crenças mentais limitantes, das ideias limitantes. Então vamos lá? Vire essa chave. Não é fora da igreja não há salvação. É fora da caridade não há salvação. E como é que a gente pode entender, Márcia, essa questão da salvação, né? A salvação estando em você, você se liberta do lugar e entende que o templo é você. Por isso a necessidade de você cuidar do ser interior. E aqui a gente não está falando do corpo físico também. Não é o corpo que é a tua salvação. É você enquanto ser espiritual. São os valores, é aquilo que você sente, é aquilo que você vive enquanto espírito. Esse tem que ser o seu foco principal. E aí o Kardec traz lá no Livro dos Espíritos, na questão 886, ele é bastante específico, perguntando para os espíritos qual o verdadeiro sentido da caridade, como a entendia Jesus. Vamos atentar para a pergunta, porque a pergunta já é cheia de pontos importantes a serem debatidos. Ô Márcia, eu quero aproveitar, ainda voltar um pouquinho nessa questão da salvação, porque para ficar mais assim específico, você não está correndo nenhum perigo iminente. Né? Não existe nenhum inferno destinado a você, não existe nenhum castigo destinado a você. Então não há do que ser salvo. Então é importante que isso fique muito claro, né? E Kardec fala sobre isso no Evangelho. Você não tem do que ser salvo. O que importa é essa salvação, é no sentido de ganhar a existência. É no sentido da sua transformação pessoal. É no sentido de ser hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. É no dia a dia, em cada situação, sem se culpar, né, Márcia? Por que sem se culpar? Porque você não está destinado a nada, a um castigo. Então você não tem que ficar se culpando. Não tem tribunal. Não tem tribunal, muito bem colocado, não tem tribunal. E nem se cobrando. Nós somos espíritos num estágio, numa escola, onde existem matérias, lições todos os dias. Então, não há o que temer. Quando Jesus fala, né? A fala de Jesus é sensacional, né? Ela é libertadora, né? Não há o que temer. Não há o que temer, não há que ter medo. Relaxa, tá tudo bem. Ah, mas eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. E eu fico pensando, relax, meu pai não está preocupado com o pecado, mas sim com o pecador, que é a frase de Jesus. Quer dizer, não é o que você fez, é como você está hoje. Isso é que importa. O processo é transformacional, não é punitivo, né? É transformacional. Então a sua transformação é que conta. Então que fique assim bem específico dentro de você que essa salvação, entre aspas, na verdade é ganhar essa existência. E o que é ganhar a existência? Morrer melhor do que você nasceu. Existir um progresso nessa existência, né? É quando você desencarnar, você ter aquela sensação de que, puxa, progredi, usei bem o tempo, as informações, as oportunidades, houve um progresso. Então vamos lá. E aí, então, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Essa pergunta de Kardec, que está na questão 886, do Livro dos Espíritos, essa pergunta ela tem 2 pontos importantes. Primeiro, Kardec pergunta o verdadeiro sentido. Isso quer dizer que havia um falso entendimento da caridade já à época de Kardec. E aí a gente vai sempre pensar na questão da religião, né? A religião que é feita pelos homens, a religião sempre vai colocar regras para serem seguidas. E quando Kardec coloca o verdadeiro sentido, ele está querendo saber dos espíritos como é que Jesus entendia o que é ser caridoso. Primeiro o que é verdade, né? E além disso,
Parece até que ele está ali conversando, né? Ele pergunta assim, eu quero saber qual é o verdadeiro sentido e, além disso, eu quero saber o que Jesus pensa a respeito. A referência é Jesus, já que ele é modelo e guia para a felicidade, que a gente aprende com os espíritos, né? E aí os espíritos quebram tudo. Quebram tudo. Porque caridade, a princípio, e as pessoas ainda se apegam nisso, é questão material. Apenas, né? Apenas, né? Lógico que num país desigual como o nosso, onde tem gente passando fome, onde tem gente passando dificuldades, é óbvio que numa questão de emergência a gente necessita fazer a caridade material. Mas aí você muda para Dinamarca e aí lá não tem distribuição de cesta básica, lá não tem gente passando fome. Então lá a caridade não se aplica mais? Não. Nós estamos falando de caridade ampla, o verdadeiro sentido da palavra caridade, que não é apenas a caridade material, é muito mais do que isso, né? E aí os espíritos vão dar uma resposta que vai quebrar tudo. Por que vai quebrar tudo? Nessa resposta, eles vão falar do BIP, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. O BIP vai trazer para mim e para vocês a oportunidade da gente rever, da gente reestruturar como que a gente vai funcionar a partir de então. Então vamos lá. Benevolência para com todos. O que é ser benevolente? Vamos começar a explorar isso? Isso. Ainda só voltando à questão da caridade material. Márcia, tem gente que faz caridade com o dinheiro dos outros e acha que está fazendo caridade. Tem gente que faz caridade com o que sobra e acha que está fazendo caridade. Não estou falando no campo material. Porque aí tem lá o óbolo da viúva. Ela deu o que faltava para ela. Então também a gente, até no campo material, a gente necessita repensar. Você põe a mão no bolso, né? Você põe a mão no bolso. Quer dizer, a caridade material é uma ação sua ou é uma ação de outras pessoas onde você é apenas um intermediário? Muito bem, benevolência para com todos. Olha que resposta, já começa daí, que não é beneficência. O que é ser benevolente, então? Então, benevolente é agir com bondade no seu tratar com as pessoas. Delicadeza, gentileza, é ser uma pessoa que tenha essas atitudes. Isso, então a benevolência, a caridade, conforme entendia Jesus, você está praticando a qualquer momento, não é na hora que você está lá no final de semana entregando uma cesta básica, não. É agora, aí dentro do seu trabalho, dentro da família, é no trânsito. E esse é o meu desafio, é o nosso desafio. Benevolência para com todos não quer dizer também que você está concordando com tudo, que você é submisso, que você é o tal do bonzinho, do certinho. Nossa, fique longe desse tipo de pessoa, porque Jesus rotulava como hipócritas, né? Benevolência é você querer o bem do outro, benevolência para com todos, aliás, querer o bem de todos, mesmo que você tenha que dizer não, mesmo que você tenha que fazer alguma coisa que às vezes o outro não goste, mas você está querendo o bem da outra pessoa, né? Mas é benevolência para com todos, até com aquele um. Até com aquele um que vem rotulado com uma palavra na testa escrito parente, né? Ou então vizinho. Ou então colega de trabalho. Ou então colega de trabalho. Ou então aí amigo aí do centro espírita que você participa. Ou do grupo que você participa. Por quê? Porque a vida é uma escola. Então toda situação, na verdade, é uma oportunidade para você aprender, crescer e mudar. Então essa prática da benevolência para com todos, que é o meu desafio, é o seu desafio, é o nosso desafio, é para a gente se libertar da gaiola. Porque lembrando, né, Mar, são 3 escalas.
espíritos imperfeitos, onde nos encontramos e queremos progredir para chegar na condição de bom espírito, porque depois ainda tem a condição de espírito perfeito. Nós ainda nem bons espíritos somos. Por quê? Porque ainda temos tendências que a gente ainda não se libertou, ainda temos várias gaiolas que a gente ainda não abriu. Então fica aí essa provocação para você abrir a gaiola, abrir a gaiola e se entregar à benevolência e não à malevolência. Né? E aí lembrando que benevolência é diferente de beneficência, porque na benevolência tem a ver com atitude, na beneficência tem a ver com auxílio, muitas vezes material. Isso, né? exatamente. Um amparo, um benefício que você vai dar, mas no campo material. A gente pode fazer beneficência com benevolência. Então eu posso dar o auxílio material colocando uma atitude bondosa, uma atitude gentil, evitando a prática da humilhação, por exemplo. Eu posso tratar o outro com respeito, que deveria fazer isso de forma natural, mas eu posso fazer esse auxílio material com respeito, com igualdade, olhando para o outro com essa atitude de igualdade, né? Não me achando superior apenas porque eu tenho condições de dar um auxílio material. Eu não sou superior a ninguém. Eu me lembro quando poucas vezes eu tive a oportunidade de ir lá no Chico, eu era adolescente ainda, e ele fazendo doação de dinheiro, né? Porque o Chico arrecadava dinheiro e ele dava dinheiro. Aí tinha enroladinho, tudo, né? Um maço assim, né? Todos dobrados. E tinha aquela fila imensa, sábado à tarde, debaixo do sol, às vezes ali debaixo da árvore. E ele entregava um por um. E às vezes ele dava mais quando ele era uma mulher, né, com uma criança, alguma coisa, ele dava um pouquinho mais, quando era um homem ele dava um pouquinho menos, mas todos ele atendia na igualdade. Ele não fazia com que o outro se sentia constrangido, porque se você, no momento de benevolência, seja como for, você faz com que o outro se sinta constrangido, amigo, leia de novo a cartilha, comece a entender os princípios básicos. Vamos seguindo. Bom, então a gente já falou da benevolência para com todos. Agora vamos falar da indulgência para com as imperfeições alheias. Quando você trabalha na igualdade, você entende que, como somos iguais, todos nós somos imperfeitos ainda na Terra. Não dá para a gente achar que a gente é melhor do que o outro, porque estamos todos morando no mesmo condomínio, que é esse condomínio que a gente dá conta de pagar, que é a Terra. Então, todos somos imperfeitos. E aí, se somos imperfeitos, eu necessito desenvolver a indulgência, que é esse entendimento de que, por conta da imperfeição, o outro vai falhar. Eu não posso esperar perfeição de alguém que é imperfeito. Então, por isso a importância da indulgência, do entendimento. Entender e não condenar os defeitos do outro. Isso. E lógico que a gente tem um processo de análise, de bom senso, óbvio, entende? Não é para você virar aí, né, uma poliana e, nossa, que maravilha. Não, não é assim. No entanto, não condenar ninguém. Por quê? Porque você está na mesma situação. Apenas entre eu e você, a diferença é que muda as imperfeições. Não é só isso. Nós só temos imperfeições diferentes. E a gente necessita tomar um cuidado, né, Márcio, com relação à palavra defeito. Porque defeito dá uma ideia de que foi... De falha, né? De falha de fábrica, né? Erro de fábrica. Não. É um processo de transformação. É uma imperfeição destinada à perfeição. Nós somos seres perfectíveis. Quer dizer, passíveis de perfeição. Estamos a caminho da perfeição. E esse aperfeiçoamento contínuo, meu, seu, do outro, é a razão de viver nossa cada dia aqui na Terra. E aí a gente vai introduzir um conceito chamado libertação suprema dentro da psicofelicidade, que eu acho importante a gente trabalhar isso agora. Na libertação suprema, nós temos 3 desafios. Em primeiro lugar, me libertar da opinião do outro.
O que o outro pensa é opinião do outro, não me diz respeito. Então, esse é o primeiro ponto. Você quer falar um por um? Não, ainda sobre esse primeiro ponto. Porque tem gente que sofre com a opinião do outro. Né? Então, quando você se liberta da opinião do outro, você já está entendendo que estamos aqui numa escola onde cada um tem o seu grau de progresso espiritual e o outro é livre. Aliás, é uma delícia isso, né? Quando alguém chega, né, principalmente em redes sociais ou em temas assim que exigem um pouco mais de posicionamento, políticos, religiosos, familiares, a pessoa chega e fala assim, eu discordo de você. Ok. E aí você vira e fala, cara, você é livre. Ok, combinado. Que maravilha. Siga o seu caminho, tá tudo certo. Então, libertar-se da opinião do outro. Segundo ponto, libertar-se da opinião do outro sobre a sua opinião. Então, você se posiciona e o outro vem e faz uma opinião sobre isso. Ok, tá tudo certo. Não é para brigar, é só ouvir e aí você acata ou ignora. Porque o outro é livre para ter opinião e você também é livre para ter opinião. Aí a gente já começa a eliminar uma porção de conflitos, porque a gente... Agora vamos para o terceiro ponto, que é aí que está o conflito, né? Libertar-se de querer mudar a opinião do outro. Eu não posso obrigar ninguém a pensar como eu penso. Então, libertar-se da opinião do outro, libertar-se da opinião do outro sobre a minha opinião e libertar-se de querer mudar a opinião do outro. Aí a gente fica livre, é uma libertação suprema. A gente fica livre para ser quem a gente é e a gente fica livre para deixar o outro ser quem ele é. E cada um que vá cuidar da sua vida. Por isso que nesse item a gente está estudando a indulgência para com as imperfeições alheias. Porque se aquilo que eu penso do outro é uma imperfeição, isso é problema dele. É ele quem vai resolver isso no tempo dele, não no meu tempo. E lembrando que nascemos sozinhos e morremos sozinhos. Eu nunca vi caixão com duas pessoas dentro. Você já viu, Márcia? Não, né? Porque você nasce sozinho e morre sozinho. Você é espírito, princípio inteligente do universo. Você responde por você. Por você. Lembre-se sempre disso. E é libertador quando você pratica essa libertação suprema, né? Daí a gente vai para o último item do sentido da caridade conforme Jesus a entendia, que é o perdão das ofensas. Então, trazendo tudo, se eu vou ser benevolente com os outros, se eu vou entender que as pessoas têm imperfeições e vou ter indulgência com isso, é óbvio que as pessoas imperfeitas vão ofender. Então, por isso que o último item é perdão das ofensas. Porque daí, então, eu vou olhar para aquela pessoa não como alguém que deveria ser perfeito comigo, mas como alguém que falha, que faz escolhas infelizes e que muitas vezes vai me atacar. E aí, quando me atacar, eu não vou tomar como algo pessoal. Eu vou entender que aquela pessoa ainda não é perfeita e ela vai falhar. E está tudo bem. No tempo dela, ela vai se corrigir e eu não vou me ofender com aquilo porque eu estou diante de alguém que não é perfeito. E aí tem um pressuposto de que só o outro é que ofende, né? Eu sou perfeita. Veja, você que está aí nos acompanhando, né? Gratidão por estarmos juntos. Eu, você, todos nós também ofendemos. Todos os dias. A gente pratica ofensas. No entanto, se a gente pratica o perdão das ofensas, a gente lida com mais tranquilidade com esse processo interno dentro da gente na autotransformação. E só queria fazer mais um comentário, Márcia, ainda com relação à indulgência para com a libertação suprema, com relação à opinião dos outros, separar na opinião o mensageiro da mensagem. Fundamental isso. Porque a pessoa emite uma mensagem, opinião, o outro, ou às vezes você, nós,
agride a pessoa, parte para o ataque pessoal. Não, peraí, vamos ficar no nível das opiniões, das ideias. Aliás, a gente já apresentou aqui num programa que a liberdade de consciência, quer dizer, quando é que a gente deve lidar com o outro com doçura e persuasão, né? E não com imposição. E ataque pessoal. Bom, aí a gente vai fechar esse conceito da caridade. E principalmente entender que a caridade da qual Kardec está falando e que Jesus entende, não é a caridade apenas material. É óbvio que a caridade material também faz parte do processo, como o Uraí falou, num mundo tão injusto como o que a gente vive. Mas a gente precisa trazer para esse conceito da caridade moral, que é o que de fato vai fazer diferença. É de fato que vai transformar a gente em pessoas melhores, né? Muitas pessoas acham que fazer caridade é doar coisas velhas, quebradas, é limpar o quarto que está cheio de entulho, né? Quantas vezes nós recebemos doações, a pessoa fala, vem aqui buscar umas doações, a gente chega lá e é um monte de jornal velho, um monte de livro embolorado, né? Roupas que não podem ser usadas, que vão direto para o lixo. Então vamos atualizar o nosso conceito de caridade para que a gente possa entender que caridade é essa ação de acolhimento, de entendimento, de envolvimento com o outro, para que a gente possa, de fato, se sentir melhor diante da situação. A caridade, ela seria a prática do amor ao próximo. É mais do que moral, eu diria que é uma caridade espiritual. Afetiva, uma caridade de acolhimento. Quer dizer, e isso é todo dia, toda hora, todo momento. É você pensar assim, puxa, deixa eu ser útil no meu dia a dia, né? Isso é uma prática de caridade. Bom, a gente já está caminhando para o encerramento, então vamos pensar assim. Um ponto importante que foi dito aqui é o fato de que você precisa aprender, a gente recomenda que você aprenda a não se ofender, né? A entender que o outro é o outro, ele tem todo o direito de ser como ele é e você não precisa se ofender. E aí eu quero levar para o último item, que é o item sobre Deus. Deus perdoa, Uraí? Pois é. E aí, né? Deus perdoa? Né? Isso também é importante a gente provocar uma reflexão em cima disso. E a gente necessita atualizar, né? O que é Deus? Deus é a inteligência suprema do universo, que se manifesta através do amor absoluto, eterno e infinito e incondicional. Quer dizer, você nunca irá ofender Deus, a não ser aquele Deus criado pelas religiões, né? O Deus humano. O Deus humano que persegue, que pune, que castiga. Então, reflita sobre isso. Reflita sobre isso. Por quê? Porque se tem o que perdoar, então não ama de forma absoluta. Se tem o que perdoar é porque ficou magoado, ficou chateado, né? Deus está chateado, Deus perdoa. Por favor, Deus é inteligência suprema. Suprema é absoluta, que se manifesta através do amor absoluto. Então, não perca tempo com essa questão. Quando você está aí preocupado se Deus perdoa, significa que você ainda tem umas gaiolas, né, religiosas dentro de você, que a religião criou muitas vezes para te manipular. E veja, nós estamos abrindo uma gaiola que o nosso professor, pedagogo Kardec abriu, que era o fora da igreja não há salvação. Ele foi lá e arrebentou com essa gaiola e colocou. Gente, não é fora da igreja, é fora da caridade, né? E aí também, lembrando que não é caridade material, mas caridade espiritual. Então Deus perdoa? Deus não tem o que perdoar, porque Ele nunca será ofendido por nada que você faça. Deus é amor absoluto. Sinta-se amada, amado, abraçado com muito carinho e até o nosso próximo encontro. Fique bem!